Bloqueio mental é uma expressão bem conhecida. Muita gente já ouviu essa expressão. No entanto, nem todos têm uma compreensão correta do que é o bloqueio mental. Muitas vezes achamos que esse problema é dos outros. Quando nós estamos com a mente bloqueada, muitas vezes nós não percebemos que estamos com mente bloqueada. Bloqueio mental se refere àquele estado em que sua mente está bloqueada. Significa que tem alguma coisa impedindo o bom funcionamento da sua mente. Sua mente tem potencial para funcionar bem, mas naquele momento não está funcionando bem, porque tem alguma coisa impedindo o seu funcionamento. É como um carro patinando. O carro pode estar em condições perfeitas quanto ao funcionamento, mas aquele local faz com que o carro fique patinando e por isso não consegue sair do lugar. Ou então, como uma máquina travada. Mesmo que esteja ligada na tomada, mesmo com a chave ligada, ainda assim a máquina não funciona porque tem alguma coisa impedindo o seu funcionamento. Ou então como uma máquina desregulada. Se a máquina estiver desregulada, ela não consegue dar um bom resultado. Imagine que você tenha uma máquina de fabricar sapatos. Você pode colocar matéria-prima perfeita, mas se a máquina estiver desregulada, ela vai produzir sapatos defeituosos. E como isso se manifesta na prática em nosso dia a dia? Uma situação é, por exemplo, quando você tem dificuldade de compreensão de um texto simples. Um texto simples que outras pessoas leem e conseguem entender, e você pega esse texto, lê uma vez, duas vezes, três vezes, e ainda assim você tem dificuldade de compreender. E que, num outro momento, você já conseguiu compreender rapidamente. Então, naquele momento, você está com bloqueio mental. Quando você está indeciso, você está com bloqueio mental. Nem sempre as pessoas entendem a indecisão como bloqueio mental. No entanto, é bloqueio mental. Você fica entre uma opção e outra, fica se perguntando, e se fizer isso? E se for por esse caminho? E se acontecer aquilo? Você gasta uma quantidade enorme de energia e de tempo, e muitas vezes, mesmo assim, não consegue chegar numa decisão. Isso é bloqueio mental. Outra situação é persistir num raciocínio equivocado. Um tipo de raciocínio que está na cara, está evidente que aquilo não vai funcionar. Outras pessoas percebem facilmente esse equívoco, mas a própria pessoa não consegue perceber. Por isso, ela continua insistindo num tipo de raciocínio e, claro, não consegue obter bom resultado. Outro tipo de bloqueio mental é quando você está preso em pensamentos negativos. Pensamentos negativos sem fundamento. Então você tem um pensamento negativo, não há nada que evidencie que aquilo possa acontecer, não há nenhuma prova de que aquilo possa acontecer. No entanto, você não consegue tirar aquele pensamento da sua cabeça. Então você está com bloqueio mental. Quando dá branco na sua cabeça, quando está com vazio mental, você precisa gerar alguma ideia, escrever um texto,
fazer alguma coisa e não sai nada da sua cabeça. Sua mente está bloqueada. Quando você não consegue se concentrar, você se senta para se concentrar em alguma coisa e alguma coisa, qualquer coisa, tira você da concentração. Você se dispersa com muita facilidade. Isso também é bloqueio mental. São alguns exemplos de bloqueio mental que nem sempre as pessoas conseguem perceber isso como bloqueio mental. E como superar o bloqueio mental? O primeiro passo é, claro, reconhecer que você está com um problema de bloqueio mental. Se você não reconhece o problema como problema, então você não vai conseguir resolver o problema. Você nem vai fazer o esforço, nem vai fazer nenhum movimento para resolver, porque para você aquilo não é problema. Não é problema. E por isso, às vezes, a simples tomada de consciência é suficiente para a pessoa sair do estado de bloqueio mental. É quando acende aquela lâmpada. É o momento, ahá, é assim. Existem várias técnicas que podem ser usadas para sair do bloqueio mental. Por exemplo, quebra de estado. É um padrão de PNL muito simples. Você simplesmente sai daquele estado. Se você está sentado, experimente se levantar e dar uma volta na sala. Só isso pode tirar você daquele estado de bloqueio mental e pode facilitar a olhar para aquela situação a partir de uma outra perspectiva. Mas muitas vezes, recorrer à ajuda profissional é a melhor solução. Porque todos nós temos nossos pontos cegos e o profissional é uma pessoa treinada para perceber as coisas, porque o profissional faz isso o tempo todo. Então ele está acostumado com isso, ele reconhece esse problema muito mais rápido do que outras pessoas.